A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, referente ao dia 28 de janeiro de 2024. Neste primeiro trimestre do ano, nós estamos estudando sobre o tema o corpo de Cristo. E na lição de hoje, lição de número 4, nós vamos ver sobre a igreja e o reino de Deus. Se por um acaso você perdeu alguma lição desse trimestre, você pode verificar aí na nossa playlist, tem um tópico só da escola dominical e você pode assistir às aulas anteriores, muito importantes para você formar uma base teológica, bíblica, saudável para uma vida com Cristo. E o texto que nós vamos usar hoje para a nossa reflexão está lá em Marcos, capítulo 1, versículos 14, melhor dizendo, a 17, que diz assim a palavra de Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. A igreja e o reino de Deus, como disse anteriormente, é o nosso tema. Vamos orar para que o Senhor abençoe a nossa meditação, estudo no dia de hoje. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença e pedimos da Tua graça, Senhor, para que a Tua sabedoria dos céus, penetre em nossos corações, nos trazendo a Tua palavra revelada, Senhor, para que possamos andar segundo a Tua orientação. É o que te pedimos em nome de Jesus. Nós estamos nesse trimestre vendo sobre a igreja, o corpo de Cristo. E na lição que estamos meditando hoje, nós vamos ampliar um pouquinho mais, vendo acerca do reino de Deus e a posição da igreja neste reino de Deus. O que é o reino de Deus? A Bíblia, ela apresenta Deus como um rei. Então, naqueles tempos em que a Bíblia foi escrita, o sistema de governo era de reinos. Reino do Egito, da Babilônia, da Etiópia, o reino de Israel. Então a Bíblia nos apresenta Deus como um rei. Lá no Salmo 47:6 diz assim: cantai louvores a Deus,
cantai louvores ao nosso Rei. Mas Deus não é apresentado apenas como um rei. Ele é apresentado como o Rei dos Reis. Lá no Salmo 22, verso 8, diz assim: porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o reino de Deus é que este reino, ele domina todas as nações da terra. Embora isso ainda não seja visível para muitos, mas já foi visível para Israel e hoje é visível para a igreja. E na lição de hoje vamos procurar te mostrar isso para que seja visível também para você, mostrando o reino divino na sua dimensão universal, soberana, bem como a sua realidade hoje, no presente e também amanhã, no futuro. E vamos ver que a igreja é vista como parte deste reino. Então, entrando na primeira parte da nossa lição, que mostram que a Escritura Sagrada revela a universalidade do reino de Deus, bem como seu propósito específico para a igreja e para Israel, vai nos mostrar que o reino de Deus é universal. Salmo 47, 7 também diz: pois Deus é o rei de toda a terra. Lá em Daniel 4 e 25, capítulo 4 de Daniel, lá no final, ele vai mostrar uma história muito interessante que mostra o reino de Deus dominando os reinos da terra. Daniel foi ainda jovem, levado cativo para a Babilônia, quando o poderoso exército de Nabucodonosor entrou às terras de Israel e levou cativo grande parte do povo de Israel para o seu próprio reino, o reino da Babilônia. E o reino da Babilônia, naquela época, era o reino mais poderoso desta terra. E Daniel foi usado em profecia para falar ao rei da Babilônia. Lá em Daniel 4 e 25, Daniel traz uma profecia para o rei da Babilônia: serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Então, Nabucodonosor, como é próprio de todas as pessoas que estão ocupando um alto poder, são soberbos. Nabucodonosor era soberbo, ele tinha orgulho do seu reino. Passado um ano dessa profecia, ele olhando, ele visitando as suas realizações, ele se ensoberbeceu com tudo aquilo que ele tinha construído. Os homens são assim, nós estamos vendo muito isso, como os
presidentes, as autoridades constituídas sobre nós, como eles são soberbos. Eles arrogam para si as realizações humanas. Contando-nos como eles são poderosos e realizadores. Às vezes nós nos deixamos levar, melhor dizendo, pensando que os reis desta terra vão realizar coisas magníficas e vão trazer soluções para os problemas humanos. Mas a Bíblia Sagrada deixa bem claro que o poder está na mão de Deus. Lá em Daniel 4, 34 a 35, depois de ter passado um tempo como um animal enlouquecido, comendo capim, ele diz assim, agora palavras de Nabucodonosor, em Daniel 4, 34 e 35, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, ou seja, os anjos, e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, ele diga, que fazes? Então agora Nabucodonosor tem uma verdadeira conversão, cai da sua soberba, da sua realeza e reconhece que só Deus é o Senhor, que só Deus tem o poder sobre todas as coisas do céu e da terra. Oxalá todos os poderosos desta terra reconhecessem o Senhor nosso Deus como o seu Senhor e Rei. Lá em Daniel 2 e 21, Daniel declara, e ele muda os tempos e as estações, Deus. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então, nós estamos vivendo um tempo que até o anticristo vai se estabelecer como um dos soberanos máximos desta terra. Mas é Deus que muda os tempos e as estações e remove os reis e estabelece os reis. E um dia, todos esses reis que aqui estão hoje e o futuro anticristo, eles serão removidos pelo poder de Deus. Lá no Salmo 113, 19, diz assim, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, uma coisa que conforta a igreja é isso, a soberania divina sobre os acontecimentos do mundo. É verdade que hoje acontece muita coisa ruim, porque Deus os entregou, como diz lá em Romanos.
Então os homens estão entregues suas concupiscências, os seus desejos, a sua volúpia, a sua falta de caráter. E os homens estão fazendo o que querem. Deus está deixando, mas está vendo. E no devido tempo, quando se completar o número daqueles que hão de se salvar, Deus vai tomar providências severas sobre os reis desta terra. Então, o que estamos vendo hoje é um domínio mundial pelos reis, os soberanos das nações que estão avançando, estão dominando nações, estão fazendo o que querem com o povo, estão mandando, estão desmandando, estão obrigando. Mas um dia esses reis vão cair na mão do Rei dos Reis. E aí a conversa vai ser diferente. Então nós que eu digo igreja, que vive neste mundo, debaixo dessas autoridades constituídas, nós devemos ficar tranquilos, porque mesmo que aparentemente as coisas estejam indo de mal a pior, Deus ele estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo, como acabamos de ler aqui no Salmo 113, 19. Agora nós precisamos entender que essa relação de Deus, ela começa a surgir na Terra de modo oficial, vamos dizer assim, com a nação de Israel. Hoje a nação de Israel é tão perseguida, tão desprezada, mas a igreja precisa tomar o cuidado e não dar ouvidos aos noticiários, às palavras de homens, às orientações terrenas. O reino de Deus foi apresentado a Israel. Israel é preciosa para Deus. Lá em Isaías 43:15, a palavra de Deus diz assim: eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Então Deus se estabeleceu como rei de Israel, aí um rei particular. Êxodo 19, 5-6 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, Deus falando com Israel através de Moisés, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O que Deus está fazendo é uma promessa a Israel: olha, se vocês andarem de acordo com a minha aliança, vocês serão uma nação separada, minha, escolhida entre todas as nações da terra. Continua Deus no verso 6, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás ao povo de Israel. Então Deus está estabelecendo no passado o povo de Israel com ministério sacerdotal, ou seja, intermediar as outras nações do mundo, os povos, entre a terra e os céus. A nação de Israel foi separada por Deus para mostrar o reino de Deus, ou seja, que Deus é o soberano sobre toda esta terra e, portanto,
deve ser escutado, obedecido e seguido. Lá em Gênesis 12, 1 a 3, Deus se apresentou a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus se revelou a Abraão e mandou um recado a todas as nações da terra: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Muitas nações na terra hoje estão amaldiçoando Israel. Cuidado. Isso é grave, muito grave, porque fere a vontade de Deus. É contra o reino de Deus estabelecido por ele. Lá em Efésios 2:14 vai mostrar que Deus abriu essa oportunidade de aliança com todos os povos. Diz o apóstolo Paulo, porque ele é a nossa paz, falando de Deus, o qual de ambos os povos fez um, ou seja, os judeus e os gentios. Os gentios eram os povos, assim chamados pelos judeus, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Agora a salvação, depois da morte, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, não fica restrita à nação de Israel, e o reino de Deus é apresentado a todo mundo. Então, Paulo faz uma alusão aqui ao templo que havia em Jerusalém, que havia uma parede de separação entre o átrio dos gentios e o átrio dos israelitas, ou seja, o pátio de um e o pátio de outro. Então, os gentios não podiam passar daquela parede. Na parede estava lá escrita, tinha uma mensagem: olha, se você passar daqui para dentro, você recebe a pena de morte. Então, havia uma separação. Agora, com o nosso Senhor Jesus Cristo, essa separação não existe mais. E todos aqueles que aceitarem Jesus como Salvador podem fazer parte da igreja e, consequentemente, a igreja como parte do reino de Deus. O reino de Deus, ele possui uma dimensão presente, mas também possui uma dimensão futura, ou seja, escatológica. O que é o reino de Deus como uma realidade presente? Lá em Mateus 12:28, Jesus diz assim: mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus estava curando os enfermos, expulsando demônios, e os fariseus, que eram contra a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, diziam que ele estava expulsando demônios por Beelzebul, ou seja, o Beelzebul, na linguagem deles, o chefe dos demônios. E Jesus contra-argumentou, dizendo: olha, como que o Beelzebul pode expulsar demônio de uma pessoa? Ou seja, ele está dividindo a sua própria casa, porque o objetivo de Beelzebul era, como é até hoje, dominar as pessoas. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então nós vemos
o reino de Deus. Aí nós estamos entendendo, eu creio que os irmãos, os ouvintes estão entendendo, que o reino de Deus é algo invisível aos olhos humanos, mas presente na realidade. Quando você ora por um enfermo, o enfermo é curado. Quando você prega a palavra e a pessoa se converte ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você expulsa um demônio, o demônio é expulso. Você está apresentando, você é um instrumento do reino de Deus agindo aqui nesta terra. É um facho de luz no mundo de trevas. Esse mundo está em trevas, os reinos deste mundo estão agindo de mal a pior, levando as pessoas às piores direções, tanto morais como éticas. A justiça completamente não é mais praticada na terra, mas o reino de Deus se apresenta através dos seus servos. E ali, quando um servo de Deus cheio do Espírito Santo, como vimos em lição anterior, por isso é importante a sequência do estudo bíblico, você vai aprendendo nas lições anteriores, nós vimos que nós somos templo do Espírito Santo. Então, quando um servo de Deus se apresenta para orar, para falar a palavra ou para expulsar um demônio, é uma autoridade do reino de Deus que está se apresentando. Chegou a vós o reino de Deus, disse Jesus. Então, poderia surgir uma pergunta, onde está o reino de Deus? Né? Porque nós estamos acostumados com coisas visíveis. Mas lá em Lucas 17, 20 a 21, diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, isso aqui agora é Jesus falando, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus está entre vós. Então as pessoas esperam reinados físicos, visíveis, e Jesus está dizendo, não, olha, o reino de Deus ele já se apresenta, ele já está entre vocês. Mas o reino de Deus também é uma realidade futura. Um dia todos terão conhecimento visível desse reino invisível. E lá em 1 Coríntios 6, 9 a 10, tem uma das palavras mais duras da Bíblia Sagrada. Diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, coisa tremenda são essas palavras do apóstolo Paulo. O reino de Deus, ele é seletivo. Você precisa ter seus pecados perdoados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e ter uma vida condizente com esta realidade agora para a igreja do reino de Deus presente, onde o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus ele é mais amplo, ele envolve o povo de Deus em todas as épocas. A igreja, porém, está inserida no reino de Deus.
há uma distinção. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E lá em Efésios 1, 4 a 6, Paulo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossem santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si, mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, o reino de Deus, ele é composto por Deus, seus anjos, que não caíram na rebelião satânica, pelas almas da antiga aliança que obedeceram a Deus em alianças particulares, como Noé, o povo de Israel, que viveu de acordo com a aliança de Deus, até rejeitarem a nosso Senhor Jesus Cristo. E agora a igreja. Então a igreja é uma parte do reino de Deus, composta pelos santos que tinham aliança particular com Deus, como já falei, tipo Noé, Israel, que por Abraão estabeleceu a antiga aliança, e a igreja. E a igreja, hoje, ela é portadora da mensagem do reino de Deus. Lá em Atos 19, diz assim: entrando na sinagoga, falou por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele falando a uma sinagoga, ele falou ousadamente por 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Então você, meu irmão, minha irmã, tem a responsabilidade. A igreja, e você faz parte da igreja, você é templo do Espírito Santo. Hoje a igreja, ela é portadora desta mensagem, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Ou seja, nós temos que trazer atenção àqueles que estão fora da doutrina de Deus e levá-los à doutrina correta, ou seja, os heréticos, e também levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem acerca de Jesus e o seu reino. E como fazemos isso? Pregando o Evangelho, orando pelos enfermos, expulsando os demônios. E as pessoas, embora não vejam, sentirão os efeitos do poderoso reino de Deus. E quanto ao futuro, fique tranquilo, meu irmão, minha irmã. Hoje há uma nuvem preta sobre o nosso país. Estamos debaixo de uma situação
difícil. Os reinos da terra estão convergendo para uma aliança global, satânica, para empossar como um grande líder mundial, conhecido no livro de Apocalipse como o Anticristo. Mas no momento certo, Deus vai agir e vai restaurar toda esta terra, trazendo a vitória para o reino de Deus aqui na terra. Amém? Que Deus te abençoe e permaneça firme no Senhor. Quero orar por você, pela sua família, para que Deus te abençoe. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, vemos acerca do Teu reino, Senhor, como se faz necessário, Senhor, que nós entendamos sobre este assunto, Senhor, para não nos deixarmos abater pelos acontecimentos dos reinos que estão dominando aqui nesta terra temporariamente, até que o Teu reino se manifeste pelo Teu poder, pela Tua graça sobre os homens. Guarda firme a Tua igreja, abençoa os Teus servos, Senhor, para que eles não desanimem nesta jornada e continuem fazendo a Tua obra, testando do Teu poder e da Tua graça, pregando a Tua palavra, levando a Tua mensagem, orando pelos enfermos, expulsando os demônios, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.